Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor, vocês estão bem? Bom dia para você que está aí em casa, ou que está indo para o trabalho, ou que já está no trabalho, ou indo para a escola, faculdade. Que Deus possa te dar uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio, nós estamos aqui para termos mais um momento na presença do Senhor, louvarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus, exaltarmos a Ele que é santo, a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração. É um prazer estar nessa manhã com você. Temos a presença aqui do Samuel também. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo. Bom dia. Amém. Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva e tirada do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado todo o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nessa manhã nós estamos aqui para louvarmos a Deus e também lembrarmos sobre a nossa missão enquanto igreja, enquanto homem e mulher cristã, que essa missão de sermos voz do Senhor aqui na terra também, sermos a presença de Deus aqui na terra, de continuarmos essa missão, esse ide do Senhor. E nós temos aqui o texto de Isaías, que começa com essa contemplação, ele sendo levado para esse ambiente, onde ali está acontecendo este momento de culto, de louvor a este rei. E ao ver este rei, ele fica ali constrangido, falando: olha, eu não sou digno de estar aqui. Mas aí vem o anjo, toca ali a vida dele, e depois desse impulso, falando para ele: olha, os seus pecados estão perdoados. E depois dessa experiência, irmãos, Isaías, a voz do rei diz: quem há de ir por nós? Isaías se coloca à disposição aqui: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que têm uma experiência com Deus, aqueles que têm uma experiência com Cristo, são motivados, essa experiência os leva a inquietar-se diante de Deus para proclamar a palavra dEle, para proclamar a salvação, para proclamar a beleza dEle, a glória dEle a todas as gerações, a sermos levados para este mundo para dizer: olha, eu experimentei, eu vi de algo precioso, e esse Deus quer que eu anuncie para você dessa preciosidade que está presente na presença dEle. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a nós termos um tempo de oração, suplicarmos a Deus por essa presença dEle conosco, pedirmos dEle o suporte dEle, para termos essa experiência de contemplar a presença dEle, e também de termos essa experiência de sermos motivados, do nosso coração estar queimando por missões. Então vou pedir o Samuel para estar orando por nós nessa manhã, orando pela sua vida, orando por esse momento onde nós vamos estar aqui, ouvindo a palavra, recebendo da parte do Senhor, neste encontro pela manhã. Vou pedir o Samuel para poder fazer essa oração por nós. Amém. Querido Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, de nossas vidas, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de termos acordado com saúde, ó Pai. Amém. Senhor, usar o pastor, Pai, para pregar essa mensagem, ó Pai, que essa palavra, Pai, vai cair no coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe Aleluia. esse iniciar de semana, ó Pai. Dê força aos meus irmãos, ó Pai, para seguir na semana deles, ó Pai. Amém. Eles livres de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar agora com louvor, cantando ao Senhor. Eu não vou
jornada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto Pode aumentar só um pouquinho o meu retorno. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Obrigado, cante! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus não desistiu de você, tá ouvindo? Deus não desistiu da sua família, tá ouvindo? É mesmo assim, cante. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Solta a voz, vai! Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me Vamos! Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. E sou, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, declare comigo. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, você pode erguer as mãos. Jamais vou me calar. Vamos, uma confissão de fé, erga as mãos. O evangelho, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus, você sabe mesmo. Cante mais alto, igreja. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Quem te chamou foi o Senhor. Eu fui escolhido. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Repita isso. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. Podemos fazer aquela parte? Quando o vento, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, e envio. Vamos repetir só mais uma vez. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Agora um chamado. Eu tenho um chamado. Erga os braços, vamos. Que coisa linda isso. O evangelho. Eu sei que Deus não abre mão. Deus não desistiu de você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
Última vez. Eu sei que Deus não abre mão. Aumenta o volume e diga: eu tenho um chamado. Amém, meu irmão e minha irmã, você tem um chamado, essa é a palavra do Senhor para a sua vida, você tem um chamado. Eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia no texto de João, capítulo 3, nós vamos ler um versículo que é bem conhecido de todos nós, que é o versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também queria te convidar a abrir no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então aqui, neste momento, nessa manhã, nós já lemos um texto do Antigo Testamento, o texto de Isaías. Nós já lemos um texto que é bem conhecido de todos nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós estamos lendo agora aqui o texto de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, que é Jesus dando as últimas orientações para os seus discípulos. Meu irmão e minha irmã, no percorrer de toda a Bíblia, nós vamos ver um Deus que é missionário. No decorrer de toda a Bíblia, nós vamos ver um Deus que nos cativa, nos motiva e nos exorta a esse ide, a ir para anunciar a obra dele, a ir anunciar as boas novas, a ir anunciar a salvação, a ir anunciar a alegria para aqueles que estão tristes, ir e anunciar a salvação, a liberdade àqueles que estão cativos. Então, em toda a palavra de Deus, nós vamos ver esse desafio para a minha vida e para você. Se você tem sido um cristão fiel ao Senhor, se você tem buscado ouvir a voz do Senhor através da palavra dele, se essa palavra tem sido o seu manual de vida, tem te instruído na sua caminhada cristã, em algum momento nessa palavra você foi desafiado por Deus a ser parceiro dele nessa missão de salvar vidas. John Wesley já dizia para nós: a sua missão única nessa terra é essa, salvar almas. Então eu e você somos desafiados, não pela igreja metodista, não pelo pastor Wesley, não pela filosofia que rege o cristianismo, mas nós somos desafiados pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Ele que nos impulsiona, é Ele quem está falando: quem há de ir por mim, a quem nós enviaremos? E você e eu, meu irmão e minha irmã, precisamos ter a postura que Isaías teve aqui, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Então assim, a vida de Jesus demonstra essa obra missionária do Pai. Do início ao fim, Jesus completou uma obra missionária. Ele veio praticar na terra uma obra missionária. Deus enviou Ele ao mundo para ser um missionário. Então, se nós queremos ser a imagem e semelhança desse Cristo, nós precisamos abraçar e pegar essa identidade para nós. A palavra também diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Se nós buscamos ser a imagem e semelhança desse Deus, uma das características, do caráter desse Deus, talvez o máximo, seja este caráter missionário, este caráter de buscar
almas, salvar vidas. E nós, enquanto igreja metodista central em Juiz de Fora, estamos dedicados a isso, estamos empenhados nessa missão, estamos empenhados a não sermos apenas uma igreja local que vai apenas estar aqui satisfazendo anseios pessoais e individuais. Nós estamos aqui para obedecer o ID do Senhor, nós estamos aqui para sermos uma igreja de relevância nessa cidade de Juiz de Fora, em todos os bairros dessa cidade. Nós estamos aqui para ser uma igreja de relevância no nosso estado, no nosso país, em todo lugar, porque nós estamos aqui para anunciar Cristo em todo lugar. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Jesus nos dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse tem que ser o nosso anseio, esse tem que ser o nosso desejo, enquanto cristão, enquanto cristã. Esse é o seu propósito de vida, e você precisa abraçá-lo, você precisa absorver, você precisa ter na sua vida essa identificação com esse chamado. E nós dizemos que o chamado ele pode acontecer através daqueles que vão, através daqueles que oram, através daqueles que ofertam. Mas, meu irmão, eu acredito que em todo lugar que nós estamos, você pode estar. Nós estamos com Samuel aqui hoje, que vai estar no barco missionário, e daqui a pouco nós estaremos conversando com ele aqui. Você pode estar abençoando a vida do Samuel, abençoando esses missionários que estão indo, através da sua oferta, através da sua oração. Mas no lugar onde você está presente hoje, Deus tem te chamado não para ser apenas em oração, não para ser apenas em oferta, mas para verdadeiramente ser um missionário ali, indo e fazendo a missão ali, seja no seu bairro, na sua rua, seja onde você estiver. Então a missão do Senhor, ela é ampla, ela é enorme. A própria palavra, na própria palavra, Jesus diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que Cristo, ao olhar para nós, ao olhar para a terra, possa olhar para mim e para você e ver em nós trabalhadores na sua obra, na sua seara, em nome de Jesus. Que Ele não olhe para mim e para você e passe despercebido e fale: não posso contar com esses não são meus trabalhadores. Mas que Ele possa ver em mim e em você homens que são fiéis a Ele, servos fiéis, que obedecem ao seu mandamento de sermos um missionário aonde nós estamos. Pastor Wesley tem essa frase, todo lugar sem Jesus é um campo missionário, toda vida sem Jesus é alguém que pode ser alcançado pela missão do Senhor, e toda vida com Jesus é um missionário. Então, se você tem Jesus na sua vida, saiba que você é um missionário do Senhor. E aonde você está, se não tem a presença de Jesus, então aí é um campo missionário. Receba essa palavra, meu irmão e minha irmã, receba esse desafio do Senhor para a sua vida. Esse desafio não é um desafio particular só para o Samuel, que está aceitando esse ID do Senhor para ir ali para a Amazônia. Esse desafio não é só para mim, enquanto pastor, que aceitei essa missão de pastorear, mas essa missão é para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que um dia declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, se Ele é o seu Senhor, que você possa obedecer aquilo que o seu Senhor deseja que você faça, que você cumpra, que você trabalhe. Amém? Que Deus possa te abençoar. E nós estamos aqui com Samuel hoje. Samuel, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vindo. Fala para nós, Samuel, qual que é a sua idade? Cara, eu fiz 18. Que dia que você fez 18? Dia 1º de maio. Caramba, quinta-feira passada então. Que bênção, graças a Deus. Samuel, e você aceitou, como você ficou sabendo dessa missão de ir para a Amazônia? O que te motivou no primeiro momento? Como que foi essa história? Conta pra gente. Cara, então, primeiro o pastor Wesley teve um culto, que ele começou a falar da missão que ele fez com os irmãos aqui, na tragédia que teve lá no sul. E aí ele veio com a ideia, começou a ter ideia e passou o vídeo, ali e tal. E aquele vídeo falou comigo, cara. Aí eu comecei a pensar sobre aquele vídeo, mas aí depois deixei de lado. Aí, cara, teve um dia que eu acho que tornou a passar o vídeo. Aí a minha mãe chegou em casa, lá no momento descontraído, e virou assim: por que você não vai? Ele jogou a ideia assim, Aí
eu fiquei pensando assim, sabe? Mas ela falou, tipo assim, falar por falar, mãe, né, sabe? Mas ela não botou fé que eu aceitaria, sabe? Ela falou, jogou o verde ali e deixou. Aí, cara, eu fiquei pensando naquilo, tal, fiquei pensando. E aí, cara, eu falei, não, eu vou. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, você me autoriza? Minha mãe já falou que, já me mandou praticamente para lá. Aí ele falou, não, se ela falou, tá falado. Aí eu fiquei meio assim, não, beleza. Aí vim para a igreja, mas parece que eu já tinha entendido que já estava lotado. Já tinha gente, já tinha ocupado tudo. Aí eu estava meio assim, papai, eu falei, vou virar e perguntar para o pastor Wesley. Eu falei, se for de Deus, vai acontecer, vai ter uma vaga lá. Aí num dia de noite, assim, o pastor Wesley estava passando lá fora da igreja. Eu falei, ô pastor Wesley, calma aí. Aqui tem vaga ainda lá? Aí virou, rapaz, só tem uma só. Aí eu falei, então tá bom, então é minha, é para mim essa vaga. Então aí, glória a Deus. Fui para dentro. Benção demais. E quando a sua mãe e seu pai receberam assim, de fato, porque você falou que foi uma brincadeira ali, mas quando eles ouviram de fato assim, que você aceitou esse desafio de ir, como que foi a reação deles? O meu pai, show de bola, mas a minha mãe ficou meio com o coraçãozinho dela meio apertado? Ficou, como assim, ficou meio... Não tinha botado fé que eu ia mesmo. Entendi, mas apoiaram desde Apoiou, o começo? Não, 100% apoiou. Isso é muito legal, porque você está em qual ano do colégio? Cara, eu estou no 3º ano do ensino médio. Terceiro ano? Isso, aí no tempo que eu vou estar lá, né, eu vou perder uma semaninha de aula. Uma semaninha de aula, né? Mas Ela já negociou com o colégio, tudo certo. Eu acho isso muito legal, Samuel, porque você como jovem, e você está num período muito desafiador, que é o período de escolha de faculdade, de provas universitárias, né? No final do ano você está aí com decisões para escolher. E eu acho muito honroso da parte dos seus pais, eles te incentivarem a isso, né? Isso é muito legal, porque eu vejo muitos pais cristãos que hoje em dia, se o filho falar para eles que quer ir na Amazônia, passar lá, né, fazer missão lá durante 10 dias que vocês vão ficar lá, praticamente... Tem muito pai que vai falar, você é doido, você em pleno ano de vestibular, você vai viajar para fazer missão, esquenta com isso agora não, deixa para pensar nisso mais para o futuro. Mas assim, isso demonstra muito do caráter cristão que está presente na vida da sua família, porque os seus pais estão incentivando isso. E eles valorizam esse contato, eles entendem que isso vai te fortalecer enquanto cristão na presença do Senhor. E eu queria saber quais são suas expectativas, o que você está esperando para essa viagem, o que você espera encontrar. A gente estava brincando aqui um pouco antes, né, que você estava com medo lá de encontrar uns bichos ferozes lá, né? Bastante bicho selvagem lá. Mas como que está a sua expectativa para o trabalho em si? Cara, eu estou assim, focado mesmo nas almas, cara. Muita gente, algumas pessoas que eu comentei, ficaram, vai ser uma experiência bacana, que não sei o que. Cara, eu não estou focado na experiência, cara. Eu não estou focado nessas coisas terrenas, estou focado em almas, cara. Ali, ver o cenário ali espiritual, dar o alimento também, ajudar, né? Enfim, de qualquer forma, não só pregando a palavra de Deus, mas o principal é pregar a palavra. Muito legal. E você, enquanto jovem, o que você acredita que você pode agregar por conta da sua faixa etária? O que você acha que... nós temos pessoas muito maduras indo, pastores, né? Outros irmãos já com uma certa idade avançada a mais do que você. Mas você, enquanto jovem, o que você acha que é o seu diferencial para essa missão? O diferencial, assim, no meu ver, é a minha própria idade. Porque assim, a maioria deles são mais velhos, 30, 40 anos, mais ou menos nessa faixa etária, e não tem não consegue comunicar diretamente com pessoas de 18, 17 anos para baixo. Eu vou ter assim, como eu vou estar na mesma idade, algumas coisas ali que a gente sente, a nossa cabeça é um pouco, a realidade é diferente, mas algumas coisas ainda ficam. Então assim, criar o contato, o vínculo, né? Eles talvez me recebam melhor pelo fato de ter a mesma idade, ter um pensamento mais parecido, né? Pelo conta da idade. Muito legal. Tem uma palavra de Paulo, né, para um dos seus discípulos, que ele fala assim: ninguém te menospreze por conta da sua mocidade. E é isso que eu tenho para te dizer também, Samuel, que você possa ir na convicção do Senhor, nessa força, nessa determinação, porque é isso que você falou, nós vamos estar lá em contato, né, com várias almas, com várias faixas etárias, tanto de crianças quanto adultos, e você, com a sua idade, você tem o potencial de alcançar pessoas, e até mesmo com o seu jeito diferente, né, dos demais, porque cada um tem a sua personalidade diferente. Você tem a capacidade de alcançar outros que talvez eu não alcançaria,
por causa da sua idade, por causa da sua forma de pensar, sua formação. Então, assim, que ninguém venha menosprezar você por causa da sua mocidade. Samuel tem sido uma grata surpresa desde que eu cheguei nessa igreja, né? É um jovem muito empenhado aí na obra do Senhor, está sempre presente, é líder de célula do Juvenis na sexta-feira. Samuel está sempre presente aqui nos nossos cultos jovens, também na nossa escola dominical e nos diversas programações que nós temos aqui na igreja. E eu tenho visto essa busca sua pelo Senhor, né? Esse desejo seu de crescer e de amadurecer na presença de Deus. Eu espero muito que essa viagem possa ser também um grande processo na sua formação, sabe? Que isso possa te ajudar também a crescer em Cristo. E eu queria saber de você, como você tem se preparado para essa viagem, né? De maneira financeira, de maneira espiritual, de maneira emocional, como que você tem se preparado para essa viagem? Cara, eu vou ser bem sincero, cara, eu vou na semana, assim, tanto é que está até no nosso grupo lá, a gente vai começar um momento de jejum e oração. A gente ainda não começou essa preparação, mas eu acho que esse mês já vai começar. Mas, cara, que eu fiquei assim, eu acho que você tem que saber para onde você vai, né? Procurar que povo que a gente vai, como é que vai ser a rota. Isso eu procurei saber para eu ter noção, né? Se realmente seria índios ou comunidades ribeirinhas, como é que eles aceitam o evangelho lá, se eles têm alguma tradição e tal. Isso eu procurei saber melhor. E também é o lugar, né, em si, quais os perigos que oferece, enfim, para a gente se precaver. A gente crê também que Deus nos cuida da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Sim, muito legal. E aí já aprendeu algumas coisas aí? Nessas pesquisas suas, você conseguiu identificar essas coisas que você precisa, tipo as comunidades ribeirinhas, o que você conseguiu absorver mais ou menos que vocês vão encontrar? O que eu entendi é que elas têm uma base já, algumas delas umas bases evangélicas já, mas não metodistas, não tem igreja metodista, mas de outras denominações já tem alguém para receber a gente já, para ter um contato. E assim, parece que a realidade deles é muito precária, cara, muito, muito mesmo. Uma pessoa que foi contou que, tipo assim, quando aparece um barco de missão, cara, os meninos, as crianças, tudo vai para cima do barco, cara. Como se estivesse vendo Jesus ali, entendeu? Uhum. É um negócio absurdo, porque eles não estão acostumados com essas coisas. O barco tá vindo, todo mundo larga tudo e vai para cima do pessoal para ver, né? Porque, os caras ficam afastados, entendeu? É triste demais a realidade deles. Legal. E vou até pedir para colocar na tela aí, porque o Samuel tocou num ponto aqui que é muito interessante, que é a chegada do barco nessas comunidades, o quanto a comunidade ali, eles procuram, né, esse barco, até para, nós levamos doações para essas comunidades, há atendimentos também, né, médicos e de várias outras demandas ali que atendem nesse barco. Então, você pode colocar na tela aí, está logo aqui embaixo o QR Code, né, os dados aí da conta bancária. Você pode estar fazendo a sua doação também aí, através de itens que você pode trazer para a igreja, que vão ser levados para essa viagem missionária, com o intuito de abençoar todo aquele povo, né, de crianças a adultos. Você pode abençoar toda aquela comunidade de fé. Bom, acredito que é isso, Samuel, que Deus possa te abençoar de maneira poderosa ali naquele lugar, que essa experiência, né, possa ser um grande aprendizado para a sua vida. Eu achei muito interessante quando eu peguei ali a lista de pessoas para ir e vi o seu nome. Fiquei muito contente, que eu falei assim, nossa, um jovem que entendeu a missão dele aqui na terra, que entendeu, né, esse chamado do Senhor para todas as idades. Não sei se você quer deixar um último aviso aí, um último comunicado para o pessoal. Eu quero deixar uma coisa, cara. Você no seu trabalho, ou você na sua escola, na sua faculdade, cara, você, igual o pastor falou, você também é um missionário, cara. Eu tô indo lá, mas antes, cara, eu fiz o meu trabalho no meu colégio, eu fiz o meu trabalho no meio em que Deus me colocou. Se Deus te colocou num trabalho, num colégio, numa faculdade, cara, não é só para você aprender ele, mas é para você fazer a diferença, cara, você pregar o evangelho. Então, assim, às vezes num momento descontraído, você lança um verde para algum amigo seu, sabe? Vai de pouco em pouco, cara, mas seja missionário e onde Deus te colocou. Você não precisa estar lá para se fazer missão, você pode fazer aí onde você está. É isso o recado muito que eu queria legal. colocar. Tem um ponto também que eu esqueci de comentar, que eu acho muito legal nessa experiência que você vai ter,
é que você vai estar lá com a comunidade ribeirinha, como você falou, já existem algumas igrejas evangélicas, e é muito interessante esse intercâmbio também, com outros irmãos em Cristo, né? Como você vai conhecer outros lugares e outras famílias, que é a nossa família na fé também. Verdade. Isso é muito legal, muito interessante. Verdade. É verdade. É verdade, esse intercâmbio, né, da gente poder estar com outras comunidades de fé, verem outras formas de cultuar a Deus, é muito interessante. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar em outro estado, de participar de outro culto, de estar em meio a outra comunidade de fé, além da gente poder ver ali uma parcela da grande família a qual nós pertencemos espiritualmente, nós também temos essa condição de ver assim a multiplicidade que é o reino de Deus, né? O tanto de culturas diferentes que pertencem a esse reino. Então, se a gente está lá em Salvador, a gente começa a ouvir umas músicas lá num ritmo diferente, né? Que são louvores a Deus. Nós tivemos aí o irmão Lázaro, por exemplo, há anos atrás, que lançou algumas canções nos ritmos mais diferenciados ali, que agrada determinados povos ali do Nordeste. Você vai para tantas regiões, você vai vendo outros costumes, outras formas de adorar ao Senhor, outras formas de louvar ao Senhor. Isso é muito interessante, né? Verdade. Eu tenho vontade assim de fazer umas viagens missionárias. Essa, infelizmente, não vou conseguir acompanhar por conta, né, da gravidez da Carol. Futuramente, quem sabe. Mas eu fico olhando assim, às vezes, um videozinho daqueles cultos que acontecem na África, né? Que o pessoal está assim, numas tendas montadas ali de madeira, de pau a pique ali, com lona em volta, chão batido, poeirão, e eles têm só um tamborzinho que eles ficam lá, e a alegria daquele povo, o contentamento, batendo palma, cantando. E eu olho para umas realidades dessas e falo: Senhor, um dia eu quero estar num culto como esse. Porque Eu já vi esses vídeos já. É interessante que cada cultura, né, cada país tem sua cultura, e ver o agir de Deus em cada cultura, né? É muito legal. Ele não legal. tira a cultura, ele usa a cultura como forma de evangelizar. Aleluia, glória a Deus. E é isso aí. Muito bom, Samuel, que Deus possa te abençoar. Amém. Queria estar orando pela sua vida, por essa viagem Amém. missionária, amém? Você que está em casa também, peço que você feche os teus olhos e que você juntamente comigo possa abençoar a vida do Samuel e de todos os outros demais irmãos que vão estar acompanhando, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez a tua presença, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, mesmo os falhos e imperfeitos, mas o Senhor olhou para nós e disse: eu conto com vocês para fazer a missão nessa terra. Vocês vão carregar poder vindo do alto, para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para levar a mensagem das boas novas. Obrigado por isso, Senhor. Isso demonstra a tua misericórdia, a tua compaixão para conosco, ó Pai, o teu sobrenatural acontecendo não só nas nossas vidas, mas também acontecendo através das nossas vidas. Deus, muito obrigado por essa igreja que tem tido um olhar missionário, essa igreja, Senhor, que tem se empenhado em cumprir o papel de Cristo aqui na terra, em cumprir a missão de Cristo aqui na terra, a missão que Ele colocou sobre nós. Deus, que nós nunca venhamos a perder este anseio missionário, que nós nunca venhamos a perder este foco missionário, que nós sempre possamos estar caminhando, obedecendo aquilo que Jesus falou para nós, quer ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, meu Deus eterno Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do Samuel, unja a vida dele com teu poder, com tua glória, com teu Espírito Santo, que ele possa ser um instrumento poderoso usado por ti naquele lugar, Pai, que vidas possam ser tocadas, Senhor, ó Pai, pelo gesto dele, pela palavra dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa, Senhor, atingir a vida de crianças, que ele possa, Senhor, levar o amor de Cristo para essas crianças, para juvenis, para jovens, para idosos, para adultos, Senhor, para todos aqueles que ele tiver contato, Pai, que todos possam olhar para ele e ver, Senhor, o grande homem de Deus que ele é. Em nome de Jesus, guarda ele, Senhor, em tudo que ele necessita, Pai. Abençoa ele, Senhor, financeiramente, abençoa ele espiritualmente, abençoa ele, Senhor, e guarda com os teus anjos naquela embarcação.
Deus, tira, Senhor, todo e qualquer medo, todo e qualquer enjoo, todo e qualquer, Senhor, problema, que caia por terra agora em nome de Jesus, que o inimigo não venha tocar a vida dele, mas que ele possa estar guardado por Ti, Senhor, porque ele está sendo enviado como um mensageiro Teu, em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor estará cuidando dele e de toda essa equipe que estará ali, Senhor, nessa missão. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar agora com o louvor, já já retornamos com os nossos aniversariantes e os pedidos de oração. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Aleluia, aleluia. Nosso comandante Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Somos como naves imperiais a serviço do nosso Deus, vasos de guerra onde só ainda não há tempo para olhar e voltar para trás. Somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu Filho para nos salvar. Quero ouvir aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, glória a Deus. Somos jovens que creem no Deus vivo, aleluia. E jovens que, por crer nesse Deus vivo, estão ali anunciando a mensagem desse Deus.
Hoje nós temos alguns aniversariantes aqui, dia 6 de maio. Eu queria dar os parabéns aqui para a Juliana Gomes Adais, a Gardênia Farias, a Yara Gomes, a Juliana Pereira de Oliveira, o Eduardo Luiz e a Nelly Matos de Oliveira. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa multiplicar anos de vida para você. Nós vamos estar orando aqui pelos aniversariantes e também pelos pedidos de oração, né? Sobre cura, sobre questões jurídicas aí que estão na justiça, sobre conversão. Que você, meu irmão e minha irmã, possa fechar os teus olhos aí. Vamos orar e clamar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez a Tua presença, nós Te damos graças, Senhor, por esse dia, onde a Sua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Senhor, por este momento de reflexão, esse momento, Senhor, onde nós somos chamados a cumprir o ID do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do Samuel e desses outros missionários, Pai, que estão aí, Senhor, nessa obra de ir até Manaus ali, Senhor, e proclamar o Evangelho de Cristo. Que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por cada aniversariante deste dia, pela Juliana, pela Gardênia, Yara, a outra Juliana, o Eduardo, a Nelly. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles em nome de Jesus. Que eles possam ter um ano cheio da bênção do Senhor, ó Pai, cheio de vitória, cheio de alegria, cheio de saúde, em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti também os nossos pedidos de oração. Deus, ouve o nosso clamor, Pai, aquele que tem clamado por cura, Pai, que o Senhor possa encontrar a vida deles em nome de Jesus. Seja, Senhor, aonde for que eles estejam sofrendo, sejam, oh Pai, quais sejam, Senhor, os diagnósticos, mas nós cremos num Deus que é todo poderoso e que pode fazer um milagre em nossas vidas. Que o Senhor possa os alcançar, Pai, trazendo paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, sobre a vida deles a fé, oh Pai, que os fazem crer e ter esperança de que o nosso Deus é o Deus do impossível, que tudo Ele pode fazer. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti também, Senhor, a vida daqueles que ainda não estão na Tua presença, Senhor, aqueles que nós desejamos, Senhor, que retornem para os Teus braços, ou que ainda não Te conheceram. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa impactar a vida deles com o amor de Cristo, esse amor que nos constrange. Deus, que eles tenham uma verdadeira experiência com o Senhor, em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão com causas na justiça, Pai, que o Senhor possa ser o juiz deles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa pleitear, Senhor, a causa deles, que o Senhor possa estar à frente, mas que acima de tudo na nossa vida, Pai, que o Senhor possa nos dar a paz e a certeza de que Tu estás conosco, que nossa fé não venha se abalar em nome de Jesus, mas que nós possamos permanecer firmes na promessa de que Jesus está conosco em todo o tempo. Deus, nos acompanhe no restante desse dia, nos acompanhe no restante dessa semana, que nós possamos continuar, Senhor, buscando a Tua face, ó Pai, continuar, Senhor, nos enchendo mais de Ti, mas não enchendo para nós mesmos, mas enchendo, Senhor, para anunciar a todos aqueles que estão ao nosso redor, que há esperança para aquele que está perdido, a salvação para aquele que está perdido, a cura para aquele que está enfermo, há uma palavra de esperança para aquele que está angustiado, há alegria para aquele que está triste, oh Pai, há sorriso para aquele que está em luto. Essa é a nossa mensagem. Senhor, nos encha para que nós possamos transbordar essa palavra por onde quer que nós estejamos. Esteja conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando esse poder, nos dando essa graça, nos dando, Senhor, em nome de Jesus, mais de Ti. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Samuel, que Deus te abençoe. Não sei se você quer deixar aí um abraço para o pessoal. Abraço aí, pessoal, que tenha uma semana abençoada. Amém, que Deus te abençoe, meu irmão, que a paz de Cristo possa te acompanhar. Vá com a paz do Senhor. Amém. Solta o drone aí, teste para nós. O pessoal gosta, cara. O pessoal gosta.